Olá, boa noite. Começa nesse instante pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião, numa sexta-feira, 3 de março de 2023. 3 de 2023, não é isso? Opinião está no ar aqui, não é? Hoje, na sexta-feira. A gente vai bater um papo hoje com o Leovaldo Salles, que é coronel aposentado da Polícia Militar e está aqui, evidentemente, na condição de secretário de Ordem Pública do município de Cuiabá. O Coronel Salles sempre vem aqui quando a gente convida para a gente estar proseando sobre esta área importante aqui do município, né, da gestão Emanuel Pinheiro, tá? Então vamos falar aí sobre, fazer um balanço aí do trabalho que houve da Secretaria nesse período de Carnaval. Tem assuntos, muitos assuntos importantes aqui para a gente falar de ocupação, desocupação, por aí vai. Lorenberg, como é que vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Sempre muito bem. Boa noite, Paulo Coelho. Noite. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então tá, a você que acompanha o programa Opinião em qualquer canto, tanto pelo canal 22, como também pelo www.gazetadigital.com.br ou até pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado, viu, pelo carinho da sua companhia, de sempre uma companhia dispensada ao programa Opinião, que a gente fica muito lisonjeado por conta disso. Valeu? Coronel Salles, Leovaldo Salles, muito bom tê-lo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez, né? Já tem até uma carteirinha ali que já foi providenciada de sócio do programa ali, sócio... Obrigado, boa noite, bom tê-lo aqui. Eu perguntando logo, rapaz, é o seguinte, o carnaval acabou e teve muita demanda por conta da ordem pública, da sua secretaria nesse sentido, gente fazendo muita bagunça, muita balbúrdia, desrespeitando o silêncio, a tranquilidade das outras pessoas, né? Queria que você fizesse um balanço aí, se houve trabalheira por parte da secretaria, trabalheira dada, né? Foi dado muito trabalho à secretaria que o senhor comanda. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui no programa. Além de trazermos algumas informações a respeito da Secretaria de Ordem Pública, eu tenho a oportunidade, né, de aprender com o professor, aprender contigo. É muito interessante participar desta programação. Por incrível que pareça, esse carnaval foi um carnaval comportado. Tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Está acontecendo com os cuiabanos, hein? Nós tivemos algum trabalho muito mais na periferia por conta do barulho, né, da poluição sonora. Sempre aquele velho problema. Camarada não respeita o vizinho, não respeita a comunidade, às vezes ele até obstrui uma rua para fazer ali a sua festinha particular. Mas as ocorrências que nós atendemos, né, durante praticamente esses 5 dias que nós ficamos de prontidão, elas não são muito numerosas, não são muito relevantes, né? Atendemos 28, menos de 30 chamados, né, no nosso Disque Silêncio. Todas elas foram resolvidas no local e o carnaval aqui em Cuiabá, ele foi bastante polarizado, né, nos locais onde a prefeitura patrocinou ou promoveu os eventos, né, Praça da Mandioca e a Praça 8 de Abril. Portanto, nesses 2 lugares, o policiamento era intenso, então tudo transcorreu dentro da normalidade. Essas menos de 30 ocorrentes aí foram leves, então só disse que foi a questão do ruído mesmo, foi exatamente poluição sonora, o barulho que incomodava alguém nos acionava, né, através do Disque Silêncio, e a equipe ia no local e resolvia. E tem havido resistência por parte das pessoas? Rapaz, eu não vou baixar, a casa é minha, eu não vou baixar o volume. Ou eles estão de boa, chega o pessoal lá e, não, beleza, vou baixar aqui, chefia.
Na via de regra, o pessoal atende porque as nossas equipes elas vão acompanhadas da força policial, né? Se nós mandarmos apenas a viatura da fiscalização, dificilmente a fiscalização sozinha é atendida, e nós já tivemos no passado alguns problemas, né, de agressão, de violência contra o próprio patrimônio, né, depredação do veículo e agressão física até aos fiscais. Então hoje nós temos adotado essa estratégia de deslocar a equipe da fiscalização juntamente com a força policial. Ótimo. Que tem uns machão, né? Vê lá, não vê os homens lá, né? Os homens que eu falo são os policiais. Aí começa a cantar de galo, né? Geralmente, quando nós vamos fazer a intervenção, as pessoas já estão alcoolizadas, né? Já estão ali naquele clima de festa, e na maioria das vezes a festa é dentro da própria residência, e aí chega a turma do silêncio, às vezes tem uma resistência, mas o pessoal já está bem consciente e já até identifica a nossa viatura. Bom, né? Lorenberg? Secretário, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de revê-lo e tê-lo no nosso bate-papo. É muito bom, sempre enriquecedor. Secretário, eu vou aproveitar uma frase que o senhor acabou de nos dizer a respeito da fiscalização e vou trazer uma outra afirmação do senhor mesmo, no dia 15 de março de 2021, no Jornal Popular, numa entrevista que o senhor concedeu. O senhor dizia naquela oportunidade um trecho da entrevista, entre aspas, a quantidade do nosso efetivo é suficiente para manter a ordem em Cuiabá. Todas as pessoas estão se relacionando e desenvolvendo suas atividades, e isso é ordem. Você não vai resolver todos os problemas da sociedade com fiscalização. Fecham aspas. E aí eu vou fazer duas perguntinhas, Coronel, muito rapidamente. A primeira delas, além da fiscalização, o que mais deveria ser feito para ajudar, para colaborar, para manter a ordem? A segunda questão, fiscalização, repressão e punição é um tripé necessário para manter a mesma ordem pública ou não, e por que não é? Eu vou responder na sequência, na ordem que o senhor me perguntou. O nosso contingente, ele é suficiente para manter a ordem em Cuiabá. Qual que é o conceito hoje que nós trabalhamos? Qual que é o conceito de ordem? Ordem é manter as coisas nos seus devidos lugares. Fazer com que funcione aquilo que a lei autoriza e impedir o funcionamento daquilo que a lei proíbe. Um ambiente de desordem é aquele ambiente que caminha para o caos. Cuiabá não vive esse ambiente no que diz respeito ao ordenamento urbano. As pessoas se locomovem, o senhor sai no seu horário de trabalho da sua residência e chega aqui, desenvolve a sua atividade, e assim com todos os trabalhadores. Agora, o ambiente ideal, a realidade ideal, nós estamos ainda um pouquinho distante dela. Nós já temos algumas capitais de alguns estados que praticam um ordenamento mais efetivo do que o nosso. Por exemplo, o grande problema nosso ainda é a poluição sonora. Mas nós temos capitais que a partir das 22 horas, e isso aí é decorrência de ordenamento jurídico, de uma lei que impõe essa disciplina, que regulamenta esse comportamento. Por exemplo, Campo Grande, Curitiba, são cidades que a partir das 22 horas ninguém mais faz barulho na rua. O som em ambiente aberto é proibido. Você só pode promover ruído
em ambiente fechado e com tratamento acústico. Nós estamos caminhando para isso. Eu penso que num futuro muito breve, nós vamos ter que pensar sobre isso, né? Diminuir essa possibilidade. E aí, quando nós não somos atendidos naquilo que é construção de consciência para a obediência da norma, que é recorrente na sociedade brasileira, eu não digo só aqui em Cuiabá, mas o brasileiro tem uma dificuldade tremenda para cumprir e obedecer leis, né? Nós temos, por exemplo, o semáforo. Tem alguns semáforos aqui em Cuiabá que as pessoas simplesmente ignoram, né? Só vão dar conta e ter uma consciência do perigo quando acontece um acidente. Ainda a nossa sociedade não tem essa consciência de saber que o seu direito começa quando termina o meu, ou o meu termina quando começa o seu, né? Aí nós temos que aplicar o quê? A lei. A lei, ela disciplina, ela normatiza o comportamento. E para se aplicar a lei, também na nossa sociedade, dificilmente a gente consegue apenas com advertência ou com aconselhamento. Nós temos que mexer no bolso, nós temos que autuar, temos que aplicar a multa ou fazer a apreensão do equipamento. Mas eu tenho esperança de termos ainda, não muito longe, uma sociedade muito mais ordeira do que temos hoje. Ô, Coronel, qual que é o limite, então, lá em casa? Estou fazendo uma festinha lá, eu não quero moagem, ninguém ficar me perturbando, mas para eu não perturbar, eu tenho que seguir que tipo de limite? Não é para depois o Lorenberg, que é meu vizinho, ir lá fazer um BO lá ou fazer uma denúncia lá de que eu estou perturbando. A lei prevê até 65 decibéis. O que significa isso? Eu não tenho... Existe um aferidor, existe um aparelho chamado decibelímetro, ou aferidor de ruído, né? O sonômetro, né? É um aparelho que você mede a quantidade de ruído, o barulho que você está promovendo. Acima de 65, numa área que é considerada residencial, você está transgredindo, você já está produzindo ruído que pode trazer prejuízo à saúde das pessoas, né? Uhum. E a perturbação do sossego é quando esse barulho é excessivo e o vizinho não consegue ter o direito do descanso, não consegue dormir, né? Via de regra tem, ou quase sempre tem uma criança na casa que está sendo incomodada, tem uma pessoa idosa, né? Tem pessoa enferma, né? E aí, às vezes, o diálogo entre vizinhos ou acaba numa delegacia ou acaba numa situação até pior que nós já tivemos. O ano passado, há 2 ocorrências que terminaram em homicídios por causa da produção de ruído, por causa da produção do barulho. Esse ano não foi registrado nada ainda não, Graças a Deus, até agora ninguém morreu. Pois é, fazer o barulho. Amém. O que eu fico pensando é o seguinte, nem todo mundo, eu não vou ter esse repareiro que você falou aí, que nem se falar o nome, para medir né, tinha que ter mais ou menos um parâmetro assim, para que você possa perceber até onde é permitido, até onde não é, porque os aparelhos propriamente de hoje em dia não medem isso, né? Você não vai achar, onde que eu vou achar um aparelho desse para comprar? E ninguém lembra. E você falou que o brasileiro não costuma seguir leis, não obedecer nem trânsito, mas a gente vai obedecer a orientação de se comprar, de se ter um aparelho desse para medir. O bom senso, que é a palavra-chave talvez, mas esse bom senso ele precisa ter o limite dele, né? Aí eu queria só ter essa noção, porque até para orientar você que está em casa, de repente você coloca o som na sua garagem ou na porta da sua casa, você acha que está dentro da lei, mas você está perturbando, né? E a pergunta é essa, a perturbação só é perturbação a partir de que momento, assim, sabe? Porque esse bom senso que eu preciso... A partir do momento que você incomoda o seu vizinho, incomoda terceiros. Mas se meu vizinho for chato, ele vai falar assim, tá alto, e dentro da lei pode não estar alto. E aí nós temos que fazer a aferição. É. Aferição, para ver quem tem
quem tem razão nesse conflito entre as partes. Você está assistindo aqui a uma entrevista muito importante, tão importante, que a gente colocou aí no rodapé, você está percebendo aí, o telefone do Disque Silêncio. É importante isso, hein, porque você tem direito, né, e o vizinho precisa também de respeitar o seu direito. Em caso de denúncia, está aí 99341 3000. 99341 3000, Disque Silêncio da Prefeitura de Cuiabá. Tem sempre alguém lá para atender, não é? Tem uma equipe. Uma média de quantos recebe? Você falou 30 no Carnaval, 28, né? Mas assim, em média por mês são quantas, assim, ou por dia? Como que você pode... Essas ocorrências, elas são mais incidentes a partir, e nós temos o plantão noturno a partir de quinta-feira. Aí começa o bicho ferver. Quinta até domingo à tarde, nós temos finais de semanas que variam bastante, né? Assim, a quantidade de ocorrências. Mas nós já temos mapeado os locais, né? Os estabelecimentos que mais são frequente, né? que mais são incidentes, né, nesse tipo de prática. E aí as equipes já conhecem e vão direto lá no local, conversam às vezes e outras vezes fazem a autuação. Legal. Tá aí o telefone aí, vai ficar na tela até o final da entrevista para você, se precisar, não é, acionar aí o pessoal lá. Lorenberg. Secretário, daqui a pouco acabam as chuvas. E aí vem aquela história que todos nós conhecemos, queimada por todo lado. E a queimada na região urbana não é suportável tanto quanto não é suportável na região rural. Há um planejamento por parte da Secretaria do Senhor, com parceria com outras secretarias do próprio município, por exemplo, com a do Meio Ambiente e com o Estado. Se esse planejamento já está rebuscado, já está feito, já está alinhavado, já está tudo, ou ainda não? Ou o senhor está na conversa ainda? Não, nós temos um planejamento já em prática, né? Dentro da estrutura da nossa secretaria, nós temos a Diretoria de Defesa Civil. É um órgão que atua exatamente no combate, né, na prevenção e no combate das queimadas urbanas, né? Estritamente urbanas e em apoio ao Corpo de Bombeiro quando o incêndio é de maior proporção, né? A nossa Defesa Civil já tem um planejamento que coloca em operação todos os anos. Por exemplo, o ano passado nós tivemos uma eficácia, professor, muito boa no que diz respeito à limpeza de terrenos baldios. E aí nós tivemos uma redução nas queimadas urbanas num percentual de 58%. Eu acredito que esse ano aqui, esse percentual, apesar de que o ano passado nós tivemos um ano atípico. Nós tivemos uma chuva em junho, nós tivemos chuva em julho e nós tivemos chuva em agosto. Praticamente nós não tivemos um período longo de estiagem. Por isso, somando a eficácia que nós tivemos na abordagem dos terrenos baldios, né, uma resolução acima de 50%, né, nós tivemos também aí poucos focos de queimada urbana. Esse ano nós estamos na mesma expectativa, mas nós estamos preparados. A partir do mês de junho, julho, agosto, nós reforçamos o nosso contingente com brigadistas, que atuam, né, em parceria principalmente com o Corpo de Bombeiro, que é um órgão estadual, e também com a nossa Secretaria do Meio Ambiente. Muito bem, estamos conversando aqui nessa noite aqui com Leovaldo Salles, secretário municipal de Ordem Pública aqui de Cuiabá. Ele continua conosco, você também, porque a gente vai para um breve intervalo comercial, mas volta no instante só. E estamos de volta ao vivo, você está assistindo ao programa Opinião, nessa sexta-feira aqui pela TV Pantanal. O Leovaldo Salles está aqui com a gente numa entrevista importantíssima, né? Como sempre, falando aí dessas questões envolvendo
o nosso sossego cuiabano. O cuiabano gosta de sossego, né? Mas também tem uns que gostam de fazer uma perturbaçãozinha básica. A gente está falando sobre isso e outras coisas mais aqui, né? Olha, o Gazeta Digital, www.gazetadigital, tem notícia boa, a UFA. Boa é aquela notícia que te informa, evidentemente. É evidente que o conteúdo nem sempre agrada, porque são notícias que podem não agradar, mas as informações com credibilidade estão aí. Por exemplo, o governador Mauro Mendes defendeu que os governos federal e estadual trabalhem unidos e em sintonia para garantir o desenvolvimento do país e dos estados e entregar serviços e obras de qualidade para a população. Abre aspas para o Mauro. O respeito à democracia é fundamental nesse momento do nosso Brasil. É algo que todos nós temos que praticar. As eleições terminaram no mês de outubro. Precisamos unir o Brasil e todos os brasileiros em prol de um único objetivo, que é fazer esse país crescer respeitando todos os seus cidadãos. É isso que vamos continuar fazendo no estado de Mato Grosso, fecha aspas, discursou o governador. A fala foi feita durante a entrega de 1.440 apartamentos no residencial Celina Bezerra, em Rondonópolis, na manhã desta sexta, dia 3 de março, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Lula também ressaltou a importância do respeito à democracia e pregou a união entre as esferas federal e estadual e também municipal. Lula ainda garantiu que sua gestão será focada em parcerias para que as entregas cheguem até quem mais precisa. Também aí do Gazeta Digital consta, o PROCON estadual, antes tarde do que mais tarde, não é que eu falo sempre aqui, o PROCON estadual iniciou na quinta-feira, dia 2, por meio da Coordenadoria de Fiscalização, Controle e Monitoramento de Mercado de Trabalho, o trabalho de fiscalização em postos de combustíveis para coibir possíveis práticas de preços abusivos em parceria aí com os PROCONs municipais de Cuiabá e Várzea Grande. A ação conta com monitoramento de preços e notificação aos fornecedores. No total, são fiscalizados 70 postos na capital e também em Várzea Grande. De acordo com a secretária adjunta e interina de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor do PROCON Mato Grosso, a Valquíria Souza, além da fiscalização em loco, o PROCON começou a acompanhar as variações dos preços e a apurar sua eventual elevação sem motivo justo. Abre aspas. Os estabelecimentos estão sendo notificados a apresentar documentos que comprovem os valores de aquisição e venda, fecha aspas, informa a Valquíria. A medida foi motivada por denúncias registradas por consumidores que apontam indícios de elevação de preços sem justa causa em combustíveis, precisamente gasolina e etanol, após a reoneração parcial dos tributos federais que incidem sobre gasolina e etanol a partir de 1º de março de 2023. Gazeta Digital, lá tem tudo o que você precisa, informação precisa, informação fresquinha, é só dar um clique aí. Além disso, aqui tem lá esporte, polícia, política, economia e muito mais. Lorenberg, essa situação dos combustíveis, eu falava lá no comecinho, no dia próprio, no dia 1º, que eu também sou consumidor, né? Já verifiquei, eu estava pagando R$ 3,17 o etanol, rapaz. E depois passou para R$ 3,69 no mesmo dia, de um dia para o outro, assim. Eu falei, mas bicho, com o anúncio da reoneração, né? da política
mais taxação do combustível em relação aí, falando dos impostos federais. E aí que eu até falava isso, falei lá na Gazeta e falei também aqui, se não houver um trabalho muito firme de fiscalização, não vamos ter aí, porque assim, quando você, dono de posto, né, tem a informação de que vai subir, o cara já sobe automaticamente, né? Ele não quer saber, tem autorização, ele sobe. Só que aí, por que eu acho que o PROCON é importante? Para ele chegar lá no dono do posto, falar assim, quando subiu o preço, me apresenta a nota fiscal aí desse combustível. Quanto que você tem de combustível aí no seu reservatório e quanto que você está cobrando, se justifica isso? Você está cobrando preço novo com um produto que você comprou com preço antigo? Quer dizer, isso deveria ser fiscalizado. E eu acho que deve ser fiscalizado, né? Porque senão vai ter abusos diretos. Paulo, você está coberto de razão e eu concordo em gênero, número e grau. Eu me lembro muitíssimo bem quando estava marcada uma reunião entre o presidente da República, o presidente da Petrobras, o ministro da Fazenda, o ministro da Casa Civil, quando estava marcado para 18 horas a reunião entre eles, na parte da manhã, em Cuiabá, nós já tínhamos registros de postos que aumentaram o preço do combustível. Nós já tínhamos esse registro. Pois é. Eu já tinha ouvido muitas pessoas dizendo que postos estavam aumentando. Veja, uma reunião marcada um dia antes do término daquela medida provisória, ainda no governo anterior, porque a medida provisória só ia até dezembro. Com o presidente Lula assumiu o poder, ele estendeu essa mesma medida do governo anterior até o dia 28 de fevereiro. Um dia antes de terminar, os postos já estavam aumentando os valores. Não tem sentido, amigos. Não tem sentido. E aí eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou. Por outro lado, veja, o reajuste que se teve em razão dos impostos cobrados foram menores do que nós havíamos falado a respeito. Porque calculava, e isso foi a medida provisória, de 0,69 para a gasolina e 0,24 para o etanol. O etanol ficou 0,2, 0,3. Portanto, é quase um aumento simbólico no que diz respeito ao etanol. A questão da gasolina foi 0,43, 44, e assim mesmo, no mesmo dia que ocorreram esses aumentos, houve uma queda no preço dos combustíveis por parte da Petrobras. Então, a gente precisa falar de tudo isso também. Por outro lado, não se pode também perder de vista, amigos, e isso é claro e evidente para todos nós, porque nós tivemos, esse filme é antigo, né? Esse filme é antigo, dos aumentos dos combustíveis. O aumento do combustível não pega apenas quem tem carros, não. Pega o conjunto da sociedade e o conjunto da população. Reflete em tudo. Pega todos nós, por uma razão muito simples, amigos. Mato Grosso é o maior estado produtor de grãos. Porém, o que vai à nossa mesa, mais de 70% do que vai à nossa mesa, vem da agricultura familiar. E o que vai à nossa mesa, a imensa maioria do que vai à nossa mesa, vem de fora. Portanto, o preço desse transporte, com o aumento do combustível, altera muito o preço desses produtos todos. Nesse caso, só faço uma ressalva que o diesel não teve reajuste. O principal combustível, né, para caminhões, nesse transporte aí. Mas, mesmo assim, não tendo esse combustível, o diesel e o gás de cozinha não tendo entrado nessa questão aí do reajuste, a gasolina, nego, o transporte aqui, você vai para qualquer lugar aí, você pega um Uber, o cara vai te taxar, vai cobrar mais, né? Aquele dinheiro que você poderia comprar uma carne, a picanha, por exemplo. Moto, né? Você tem uma motinha aí, tudo encarece. Então é efeito. Ó, eu preciso ter ideia, 3,17 eu falei, né? Que eu estava abastecendo, de repente, 3,69, cara, 52 centavos a mais. Gasolina estava 4,99, foi para 5,50. Né, seu Luiz Inácio?
Você falou que ia ser mais ou menos 30%, 30 centavos, né? Porque já está escalonado, vamos enfiar a faca de uma vez, vamos enfiar devagarinho. Mas tem gente, por isso que eu acho importante o papel do PROCON, para fiscalizar, tem gente que está com muita sede ao pote aí. O Leovaldo Salles está aqui, secretário de Ordem Pública do município de Cuiabá. Em situações como essa, secretário, a sua secretaria é acionada para eventuais operações, trabalhos junto ao PROCON municipal, que o município de Cuiabá tem um PROCON muito ativo, muito eficiente, inclusive também nesse papel de fiscalizar aí, que é o Genilton, que ainda está, o Genilton Nogueira, que é o secretário lá. Vocês são acionados, vocês sempre dão esse respaldo lá? Como é que funciona? O PROCON está na estrutura da nossa secretaria. O PROCON é subordinado à Secretaria de Ordem Pública. Aí, o menos moço aqui, está lá, do guarda-chuva do Salles. E nós temos um convênio, né, com o órgão federal de fiscalização para fiscalizar essa prática. Olha só. E nós pertinente, então. Então vamos esmiuçar isso mais aí, porque o trabalho tem que ser feito. Nós temos feito fiscalizações periódicas, né, integrado com o PROCON estadual, né? E é uma operação efetiva mesmo, né? Uhum. Só que nós temos um número muito alto, né, de postos e, na verdade, isso é feito por amostragem. Você não tem como fiscalizar todos, né? Mas os revendedores de combustível, eles têm uma comunicação, né? Eles definem o preço. Né? Combustível. Então ninguém pode praticar um preço que foge muito aquilo que eles mesmos estabelecem, né? Mas é uma prática criminosa você alterar o preço do produto, né, naquilo que você tem armazenado com o preço anterior que você adquiriu. Verdade. Então, esse raciocínio que eu coloquei aqui foi opinativo, né? Procede então, né? O cara compra o combustível, estoca lá, debaixo daquele solo ali, tem vários reservatórios ali. E aí sobe da noite pro dia. Porque assim, funciona que nem na minha avaliação, fazendo uma analogia, assim, nem bolsa de valores, né? Quando o presidente da República fala alguma coisa aqui, a bolsa sobe ou desce, o dólar, a mesma coisa, né? E mesma coisa quando essa questão de aumento aí. Tem uma reunião, que nem o Lorenberg falou, da Petrobras com o presidente, com não sei o quê. Aí os caras falam lá alguma coisa, daqui a pouco tá todo mundo sabendo e já está elevando o valor, né? Esse negócio de o cara ter, isso que eu falei ali do reservatório, procede, né? Você tem que praticar o preço pago no produto antigo, não o preço novo. Mas a relação entre eles define o preço e todos acabam praticando. Mas o legal mesmo, eu estou partindo do princípio da legalidade, o legal mesmo é você fazer, porque se eu chegar lá, o Salles chega lá, o PROCON chega lá, cadê, nego? Cadê? E o cara não consegue provar, ou prova, traz o documento que prova o contrário. Fala, não, então você pagou X, vai pagar, vai até acabar, você vai ter que... Como é que monitora isso? Mais uma vez eu quero lembrar que nós estamos vivendo uma sociedade brasileira, né? E a sociedade cuiabana não é diferente, está inserida nesse contexto e muita gente ainda acha que a lei de Gerson, tirar vantagem em tudo, ainda é algo bastante praticado na nossa sociedade. Todo mundo quer ganha, né? Quer ganhar em cima. Ninguém perde uma oportunidade de ganhar dinheiro. Tá vendo, Gerson? Só lei, tá vendo, Gersinho, nosso colega aqui, lei de Gerson. Só pensa em vantagens. Lorenberg. Secretário, tem aqui um tema que eu gostaria muito de ouvi-lo. Eu peguei no site do governo estadual, no dia 17 de agosto de 2017. O senhor dizia naquela oportunidade, abre aspas, avaliamos e pensamos em ações integradas para enfrentamento da realidade que hoje transforma o centro de Cuiabá em um espaço de vulnerabilidade. Um dos problemas é o tráfico de drogas e aqui
na reunião, criamos um grupo de trabalho para buscar uma solução. Fecham aspas. Tenho duas questões, eu vou fazer as duas juntas, coronel. Esse grupo de trabalho chegou a ser efetivado naquela oportunidade, naquela reunião, e se chegou, ele alcançou o objetivo para o qual foi criado, achar a solução do problema do tráfico de drogas. E a segunda questão, qual foi essa solução encontrada? E essa solução continua até hoje em prática ou não? Sim. A Secretaria Estadual de Segurança Pública, ela tem e ativou naquela época, 2017, ativou o Gabinete de Gestão Integrada. O Gabinete de Gestão Integrada é praticamente um conselho onde várias instituições têm assento, inclusive o município, né? Estava vendo o nosso amigo Paulo falar do discurso do nosso governador. Seria muito bom que esse pensamento de integração também fosse realidade aqui entre Estado e município no que diz respeito à capital especificamente, né? Mas no que diz respeito à ordem pública e à segurança pública, nós temos conversado bastante, temos feito ações integradas mesmo, né? Fruto dessa discussão que ocorre no Gabinete de Gestão Integrada, que mensalmente a gente reúne, o Ministério Público se faz presente. Naquela época, professor, 2017, esse espaço compreendido, ainda existia o ganha-tempo. Nós estávamos iniciando a revitalização da Praça Ipiranga. Esse espaço compreendido da Praça Ipiranga até a Igreja do Rosário, São Benedito, era o espaço mais violento do estado de Mato Grosso. Era a região que mais acontecia furtos e roubos, né? Hoje não é mais assim, né? Hoje o crime no estado ele está bastante polarizado nas facções, né? Eu não diria que as facções são um mal necessário, mas ela traz uma redução assim desses pequenos delitos. Hoje o que nós temos de prática criminosa nesse espaço são os roubos de fio elétrico, fio de luz, por força de uma população moradora de rua que tem a liberdade de estar naquele espaço. Você não consegue recolher esse povo e retirar da rua, né? E a política que tanto o Estado como o município e até mesmo a União fomenta com relação a morador de rua é de permanência desse morador na rua, né? Eles têm a alimentação no horário próprio, né? Eles têm a facilidade de se obter a droga, né? E aí eu não entro muito nessa seara, porque não é responsabilidade da minha secretaria, né? Droga é um assunto que se trata exclusivamente com polícia, tanto federal, né, como polícia do estado, polícia estadual. Mas a facilidade com que esse pessoal que mora, que frequenta as ruas, recebem a droga é impressionante, né? Todo dia eles têm, por isso que não saem da rua, né? Eles têm a liberdade de estar na rua e viver, né, sem nenhuma obrigação de obediência à legalidade, ao ordenamento jurídico, né? Então, hoje nós não temos mais esse espaço como o espaço mais violento e de incidência de criminalidade no estado de Mato Grosso. Pois bem, olha, mais um intervalo comercial chegando aí, mas é bem rápido, a gente já volta com o programa Opinião, hoje com o Coronel Salles, Leovaldo Salles, secretário de Ordem Pública de Cuiabá. Um instante só. Estamos aqui de volta, não falei que era rapidão? Já, eu nem tive que tomar uma água direito aqui, rapaz. O Opinião está voltando aqui neste último bloco com o Coronel Salles.
coronel da reserva, né? Agora está na condição de secretário de Ordem Pública do município de Cuiabá. Tem alguns assuntos importantes, como a gente vai ter que correr então neste bloco. Pergunta de abertura do bloco é o seguinte, secretário Salles, o que aconteceu de fato no episódio da... Como é que fala que aconteceu lá? Intervenção, a primeira parte da intervenção que houve, que notou-se, né, que ali por exemplo, do interior da Secretaria de Saúde, foram levados computadores, enfim, objetos. O que na verdade aconteceu e se isso foi transformado em boletim de ocorrência, foi notificado? Eu queria que você falasse a respeito desse assunto, que é o assunto do momento aqui na capital. Paulo, na verdade, o Estado não fez uma intervenção. Se você pegar a definição de intervenção é você tomar algo, mas fazer aquilo que você tomou funcionar melhor. Não houve isso. Na minha avaliação, eu participei apenas 2 dias, né, efetivamente, da questão dessa intervenção na Secretaria de Saúde. O que se viu foi a constituição de um grupo que tinha mais objetivo de investigação. Você vê que a própria estrutura da Secretaria de Saúde do Estado não se mexeu. Os interventores eram tudo procuradores, pessoas que foram lá não para melhorar a saúde de Cuiabá, mas procurar informações que pudessem comprometer pessoas. E aí o caos, a situação que já era difícil, ela caminhou para um caos, né? Então, por exemplo, no dia que se noticiou a suspensão dessa intervenção, e foi exatamente o dia que a nossa secretaria participou, eu estive primeiramente no HMC, e eu fui surpreendido com a quantidade de policiais que estavam presentes lá no HMC, numa unidade de saúde. Só de viaturas da Rotam, tinha 6 viaturas, tinha viatura da cavalaria, tinha polícia para todo quanto é lado. Eu não sei se tudo isso foi com a preocupação com a minha secretaria, né, por eu ser um oficial da reserva, mas o cenário que montaram era absolutamente incompatível e desnecessário para uma unidade de saúde. E aí nós fomos impedidos, aliás, não apenas eu, mas todo o corpo de servidores públicos da saúde, de participar do que a comissão de intervenção fazia, né? Desmontaram o computador, levaram CPUs, né? E eu fui abordado por uma repórter que me fez a seguinte pergunta no decorrer da entrevista. Ela perguntou para mim: o senhor acha que a comissão de intervenção, o interventor, agiu de má fé? Eu respondi para ela da seguinte maneira: eu entendo muito pouco de má fé, mas eu sei o que é boa fé. Boa fé é aquilo que você faz e faz questão de ser público, faz na vista de todo mundo, porque você tem o interesse de que aquela boa fé sua sirva de exemplo. Boa fé é quando você faz e não utiliza a porta dos fundos para você levar alguma coisa. Boa fé, você publiciza. Você faz questão de que todos vejam. E não foi isso que a comissão de intervenção fez dentro da Secretaria de Saúde. Se não fez boa fé, fez o contrário, porque é uma coisa ou outra. De todo modo, a segunda parte da pergunta, para ser bem breve, foi feito o registro lá na delegacia, foi confeccionado algum BO? Registramos o boletim de ocorrência da apreensão, sem estar presente essa determinação
na ordem judicial de intervenção. Né? Quando o desembargador Pierre determinou a intervenção, ele limitou a ação do interventor. Não existia a possibilidade de apreensão de equipamento e eles fizeram a reveria do que determinava a ordem judicial e fizeram a tomada e ficaram durante todo um final de semana de mais de 25 CPUs. 25 CPUs. Foram 25 computadores. Wallenberg. Eu vou aproveitar a carona, secretário, porque eu estou diante de alguém que tem uma experiência simplesmente fantástica. O senhor foi secretário adjunto, o senhor foi comandante-geral da Polícia Militar, foi um dos fundadores, se não o fundador do GEFRON, portanto tem uma experiência simplesmente extraordinária. Eu pergunto ao senhor, com todo respeito, eu pergunto ao senhor o seguinte, veja, se levaram documentos de uma pasta municipal, a pasta da saúde municipal, se levaram documentos, se levaram computadores, eu posso atribuir isso como furto, coronel, ou não posso atribuir como furto, uma vez que não existia uma determinação judicial para levar esses documentos e esses computadores. E uma segunda questão, juntamente com essa, se há uma apreensão de algo que não é correto fazê-lo, o senhor acha que é correto também fazer uma investigação sobre esse furto, entre aspas, sobre essa apreensão e sobre esse desvio de conduta com relação a isso ou não? O boletim de ocorrência que foi registrado, professor Wallenberg, ele fala sobre furto e apropriação indébita. A questão da investigação é competência do órgão policial. Né? A Câmara Municipal, através de uma comissão parlamentar de inquérito, ela intenciona apurar isso aí. Mas já tem uma manifestação do Ministério Público de que a Câmara está exorbitando da sua competência. Eu não sei se essa CPI vai ter continuidade, mas nós registramos o boletim de ocorrência e o tipo penal que foi caracterizado no boletim de ocorrência foi exatamente furto e apropriação indébita. Eu quero mandar um abraço aqui, aproveitar antes que o programa acabe, porque a gente vai ficando velho, vai esquecendo as coisas. Para não esquecer, eu vou mandar um abraço para o pessoal que está assistindo. Recebi aqui no meu zap aqui as informações que tem algumas pessoas assistindo. O João Marcelo com a Josiane, o João é casado com a Josiane, eles moram lá no Despraiado. Estão assistindo ao programa. A Maria Aparecida Bastos, rapaz. A Maria Aparecida Bastos, ela é corretora de imóveis. Ela me vendeu um apartamento uma vez, junto com a Helena, que é outra corretora também, ambas, né, me venderam aí um imóvel. E estão aí assistindo, mandou até fotinha aqui da audiência a Maria Aparecida. Obrigado, viu? Saudade aí, faz tempo que eu não falo com vocês. Me venderam e depois não quiseram saber mais de papo comigo. O Zé Elias, do Residencial, não, do bairro São Sebastião. Aqui a Oliane, de Várzea Grande, também está assistindo aqui ao programa. E a Eudileuza, do Dom Aquino. Esse pessoal que está aqui falando, que está assistindo ao programa Opinião. Obrigado, viu, pelo carinho de vocês aí. O senhor falou para mim uma hora dessas aí que eu falei por telefone contigo, de uma desocupação, eu não entendi direito, que lá no contorno, que situação que é essa aí? Nós temos uma grande invasão ali no contorno leste e ela tem a característica assim, de ser um movimento absolutamente oportunista. O contorno leste é um grande projeto do Poder Público Municipal, através do prefeito Manuel Pinheiro, que vai trazer um desenvolvimento considerável ali para toda aquela região que começa no Osmar Cabral e vem até aqui o Dr. Fábio. Não é? Uhum. Toda essa região ela vai ser contemplada, porque é uma avenida de 2 pistas, né? Mão única, e nós tivemos uma invasão imensa lá. Né? Fizemos a tentativa de uma retirada voluntária, mas houve uma resistência e nós já estamos
talvez semana que vem ou mais tardar na outra semana nós vamos conseguir já a ordem judicial de reintegração de posse e vamos, juntamente com a participação efetiva da Polícia Militar, fazer a retirada dessa população invasora. No contorno leste ali, No contorno leste. Mas está inflamado lá, o ânimo está inflamado lá, ou como é que está? Está sob controle? Tem gente... O ânimo numa reintegração de posse, ele nunca... É sempre tenso, né? Dificilmente você vai ter passividade. Né? Quem está lá quer ficar, né? Porque vislumbra aí a possibilidade de um ganho fácil. E o órgão, o poder público, tem o dever da retirada. Verdade. Lorenberg. Secretário, tem uma questão que eu gostaria muito de ouvi-lo também. É a respeito dos ambulantes no centro da cidade. Eu me lembro muito bem, no ano que passou, em fevereiro do ano passado, o senhor esteve na CDL, numa reunião com empresários, para discutir exatamente essa questão. Ainda continuamos tendo os camelôs, os ambulantes no centro, e que há conflito entre os empresários e esses mesmos camelôs, ou não, coronel? Eu penso que os camelôs e os empresários construíram uma convivência pacífica. Nós não temos recebido, principalmente da classe empresarial, da associação comercial, reclamações, né? Essa questão, eu sou insistente em afirmar, desde o começo do primeiro mandato do prefeito Manuel Pinheiro, que ela só vai terminar, né? Nós só vamos conseguir sanear a questão da superpopulação de ambulantes no centro de Cuiabá, quando existir um espaço exclusivo para essa prática comercial, né? Ou quando alguém, né, decidir buscar a fonte de abastecimento da mercadoria que abastece esses ambulantes. Se nós chegarmos 5 horas da manhã no centro lá de Cuiabá, vamos ver várias caminhonetes, cada um distribuindo a sua mercadoria para um determinado ambulante, né? São mercadorias que nós não conhecemos a procedência. Ela não tem, nenhuma mercadoria tem certificação de qualidade. Um óculos que você compra ali de um camelô, você não sabe se vai fazer bem ou mal à saúde visual da pessoa, né? Então, são mercadorias que quase que, com certeza, são provenientes de contrabando, de descaminho, né? Mas não vejo nenhum interesse do órgão policial responsável em promover esse combate. Mas se for pegar por esse ponto de vista aí, o shopping dos camelôs também, aí por aí vai, né? Outros locais aí, outras galerias que vendem esses produtos que certamente de descaminho, né? Que não tem nota fiscal e tudo mais. A solução mais fácil é encontrar essa convivência pacífica que, graças a Deus, Cuiabá tem caminhado para isso. Tem que encerrar aqui o programa, deixa eu ver a hora, já não tem mais tempo, a não ser para agradecer aqui mais uma vez ao Salles, que sempre nos atende de bate-pronto. Obrigado, viu, secretário, por estar conosco aqui mais uma vez. E eu havia marcado aqui, tá aí na tela, inclusive, o telefone. Tem um telefone, põe para finalizar aí na tela, 9341. É isso mesmo. 3000. 3000, esse está na tela aí para você, é o Disque Silêncio, você acionar e anota aí que de repente ele pode ser útil para você. Obrigado por ter vindo, o espaço continua sempre a postos para bem informar. Eu que agradeço a você, Paulo, ao professor Lorenberg e a todos que estiveram conosco aí no programa Opinião. Mandar um beijo para Jovinete. Minha querida esposa. Um abraço então, tá? Um abraço para minha amiga de muito tempo, que eu tenho um carinho muito... Agora a vovó, né? Ficou vovó, ficou toda cheia, né?
Barda com a neta, né? Neta? Nós temos um casal. Ixi, rapaz, é um casal. Para você, um abraço, viu, Jovinete? Para a turma, para E o os filhos. menininho está lá em casa hoje. Qual o nome dela? Correndo. Maria Vitória e Samuel. Beleza. Bom fim de semana, Jove, a família toda, o Salles, o Lemberg, então. Até segunda-feira. Segunda-feira com Roveri, secretário de Estado de Segurança Pública aqui. Vamos falar sobre muitos assuntos, droga, aumento da violência, investimento e muito mais. Bom fim de semana para você, viu? Se cuida, fica bem, fica com Deus também.